Apocalipse, capítulo 17. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, existe. Nero, né? Os 5 que caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medos, Persas, Grécia. Esses são 5. Um existe, é o 6º, o Império Romano, né? E aí diz aqui que dessas 7 cabeças da besta, né? Ainda virá outra, né? Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, né? Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora, né? Apenas juntamente com a besta. Tais reis têm um desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Adon dos Adonis, né? Adon é Senhor, né? No hebraico, Rei dos Reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis, né? Quando fala fiéis aqui é porque tem emoná, né? Emoná em hebraico quer dizer crer, né? E significa confiar e ser fiel, né? Não é fé. Fé é uma palavra romana do latim da Igreja Católica, né? Você entende? Aqui é necessário a inteligência, né? A sabedoria e quem tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, né? São também 7 reis, ou seja, tem um duplo significado, né? As 7 montanhas, os 7 montes. A mulher é uma cidade, né? E as 2 pernas de Roma, de ferro, e os dedos misturados de barro e ferro, uma é Roma, outra foi Constantinopla, né? que é a atual Istambul, na Turquia, né? A capital da Turquia é Ankara, mas a capital do Império Romano no Oriente, o Bizantino, que Constantino deslocou da Europa para o Oriente, né? Então ele viu uma cidade lá que tinha 7 montes, tipo Roma, né? E aquilo lá caiu em 1400 e tanto com Constantino o IX. Até Constantinopla, que é a atual Istambul hoje, ela foi criada em homenagem a Constantino. Constantino, o Grande, Constantinopla, né? Que o Império Romano na Europa, no Ocidente, em Roma, caiu, acho que com Rômulo IV no ano 400 e tanto, né? O Império do Oriente, a perna de ferro, durou mais. Aí agora vemos hoje que Roma, o Vaticano, é cristianismo. É a sede dos cristãos, da cristandade, dos homens e mulheres cristãs, é Roma. O atual Vaticano, que com o tratado de Latrão, o fascista Benedito Mussolini doou aquele território lá para a Igreja Católica e virou um estado, né, independente, né, com bandeira, correio, moeda. É um estado, é o menor estado do mundo, mas a outra perna de ferro lá em Istambul, antiga Constantinopla, as 7 colinas, 7 montanhas de Constantinopla, o que virou aquilo ali? Islã, virou muçulmano. Cada colina, monte, dos 7 montes
que rodeia a cidade de Istambul, tem uma mesquita, né? E a própria Mesquita Azul, ou a igreja de Santa Sofia, que foi a primeira igreja cristã antes de Roma, antes do Ocidente, da Europa, do Vaticano. Hoje essa igreja de Santa Sofia, né, William Branham fala dela, ela é uma mesquita, né? Ela tinha virado museu, depois com Erdogan, que também dá 666, né, esse presidente turco, muçulmano, que quer criar um califado, né, quer virar um califa, né? Ele sabe que para fazer isso ele precisa tomar Jerusalém, né, e criar uma união islâmica, juntar os muçulmanos, né? E a Turquia apoia o xiismo, os xiitas, né, do Irã, né? Como também apoia a Irmandade Muçulmana do Egito, o Hamas em Gaza, né? Você entende? Hoje é completamente muçulmano. O Papa visitou Istambul agora, quando em Niceia não é na França, né? Foi um erro geográfico de William Branham dizer que Niceia era na França, mas Niceia é na Turquia, próximo a Istambul, né? Fez agora 1700 anos, né, do concílio de Niceia, onde era um concílio que Constantino o Grande decretou, né? Você sabe que a igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, foi Helena, mãe de Constantino, que mandou fazer, né? Muitas obras no Oriente Médio, Helena, mãe de Constantino, convertida ao cristianismo, mandou fazer. E você sabe também que Constantino, para se tornar um cristão, mas o cristianismo é pagão, um cristão pagão, ele sonhou com a cruz, né? Um sonho bom, né? O sonho que ele sonhou, ele ia para uma batalha e no sonho ele viu a cruz e antes de começar a batalha, ele mandou pintar a cruz nos escudos dos soldados e ele venceu. E dali em diante ele reconheceu o cristianismo. Os cristãos, trouxe paz, deu liberdade, parou a matança, né? Simplesmente o Império Romano parou de matar. Foi bom? Você que pensa. O casamento da igreja, né, do cristianismo, os cristãos com o Estado, com Roma, né, isso aí virou adultério, né? Isso aí mundanizou as igrejas. Por isso que quem fundar uma igreja hoje, ela já nasce com febre de política, né? Eu não vou entrar na política, mas mais cedo, mais tarde entra, né? Mais cedo, mais tarde entra, porque se é filha da igreja de Roma, né, do cristianismo, tem que entrar, porque se a mãe casou com a política, as filhas têm que casar, porque o profeta Ezequiel diz, né, tal a mãe, tal a filha, né? E você vê a igreja católica aí na quinta era do Apocalipse, a Tiatira, né, que durou quase 1000 anos. E lá é dito, né, eis que vou colocar numa cama a profetisa Jezabel e os que adulteram com ela, vou ferir seus filhos de morte, né? Todos os que adulteram na cama com Jezabel, virá a grande tribulação. Ou seja, embora a era de Tiatira passou, mas isso é uma profecia de que todos aqueles que têm ligação com a igreja mãe do cristianismo, Roma, né, vai para a grande tribulação. Porque Jezabel teve uma filha chamada Atália. E a Atália foi pior do que a rainha Jezabel, a mãe dela, que conseguiu casar com o rei Acabe, sendo que ela nem israelita era. E a lei de Moisés, havia um mandamento. Até preguei outro dia sobre isso, Malaquias 2. Deus disse que o profeta deu ordem, o profeta Malaquias, que todo o hebreu, israelita e judeu, que casou com mulher que adorava ídolos, esse judeu e essa mulher adoradora de ídolos tem que expulsar de Israel, da nação.
Era a única maneira de purificar desse pecado. Porque a Torá já proibia casar com mulher estrangeira. E esse foi o erro do rei Acabe, né? Casou com uma mulher de Sidom, adoradora de Baal. Aí, então, todo lugar tinha um altar de Baal, né? Foi quando o profeta Elial entrou em cena, né? Eu fiquei sozinho, né? Elias disse, estou sozinho, né? Israel não conhece Adonai, né? O Senhor, né? Segue a Baal. Não teve o desafio do Monte Carmelo, onde Elias degolou, cortou 850 pescoços, 400 dos profetas de Baal, 450 dos profetas de Azar. Mas antes Elias promoveu o desafio e disse, se Baal é Deus, é o Senhor, segue Baal. Mas se Jeová é Deus, então fique do meu lado. Mas ninguém quis ficar com Elias, não. Por causa da política, né? Por causa da rainha Jezabel, o rei Acabe, os profetas de Baal, né? Os profetas de Azari, né? Então ele degola, diz as escrituras. E Jezabel, o espírito dela está vivo, né? Ela é a igreja romana. Como Balaão morreu, Moisés passou ele no fio da espada. Embora o dom de Balaão era divino, as profecias, a estrela de Jacó, Números, capítulo 23, né? A jumenta falando com Balaão, que ia fazer loucura, amaldiçoar Israel, tentou 7 vezes. 7 vezes o Malach, o mensageiro de Adon, né? Travou a boca do Balaão, e o rei Balac estava salariando Balaão para amaldiçoar Israel. Disse, amaldiçoa ele. Eu já tentei 7 vezes. O Malá, você fala anjo, mas é Malá no hebraico. O mensageiro segura a minha boca, eu não consigo, né? Então, pelo dom que ele tinha, ele não conseguiu, mas pela doutrina ele conseguiu, né? Porque na era de Pérgamo, a terceira era, Mashiach diz, eu odeio a doutrina de Balaão que fez lançar tropeço sobre os filhos de Israel. Que tropeço? Que tropeço? 7 vezes ele tentou amaldiçoar Israel, não conseguiu, só saiu bênção. Mas ele ensinou o rei Balaque o seguinte, ó, se você pegar as mulheres moabitas, deixar elas bem sexy, pinta, joga pintura, maquiagem na cara dela, pinta as unhas das mãos, dos pés, deixa assim uma roupa aparecendo um pedaço do seio, dos peitos, nos decotes. Uma roupa bem apertada, igual linguiça calabresa e toscana, porque quando Israel passar em Moab, em Baal-Peor, Israel era 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Dava uma média de 2,5 milhões. O Balaão, o profeta Balaão diz assim, nem todo mundo ali é perfeito. Nem todo mundo ali é fiel. Lá deve ter uma banda fraca, né? Que tal? Os fracos, quando vê as mulheres sexy, moabita, bonita, né? Vão desejar elas ardentemente, igual fogo, para fazer sexo, né? E aí, se os israelitas fizerem sexo, Deus vai ter que matar, né? Porque era promessa. E veja na Bíblia, não sei se foi 40 mil, né? Veio uma maldição, as serpentes, né? As serpentes picavam os hebreus que fizeram fornicação, prostituição, e eles morriam, ao ponto que o profeta Moisés teve que fazer uma estátua de uma serpente de bronze. Aí tem gente que lê na Bíblia e diz assim, eu não entendo essa serpente de bronze, mas Mashiach explicou lá no evangelho, o 4º evangelho de Yohanan, como Moisés levantou a serpente de bronze, eu também serei levantado e eu vou atrair todos a mim, né? Mas o que é a serpente? É um bom símbolo? Claro que uma serpente não é um bom símbolo, embora Mashiach disse ser de simples como as pombas, as palomas, né? No espanhol, paloma, as pombinhas, e prudente como a serpente. Porque o diabo é chamado de dragão e antiga serpente. Mas nota que a serpente ali era de bronze. O que é o bronze? O bronze é julgamento. Elial não orou? Segundo a minha palavra, não haverá orvalho nem chuva, até eu trazer de volta, e durou 3 anos e meio, e o céu parecia bronze. Significava o quê? Julgamento.
Jehoanã, que batizava no rio Jordão, Iardém, né? O rio Iardém, o rio Jordão, não disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era aquilo? Ele iria julgar o primeiro pecado lá de Isha, né? Rava, de Eva, né? A mãe de todos os seres viventes. Porque o homem, Adão, não foi enganado, diz a Bíblia. Mas a mulher, sendo enganada pela serpente, caiu em transgressão, né? Ela fez adultério. Ela não era namorada de Adão e nem noiva, ela era mulher, carne da carne, osso dos ossos, e ela traiu Adão, fazendo infidelidade conjugal dentro do jardim do Éden, dentro do paraíso, né? E ela foi expulsa com 2 filhos gêmeos, né? Um da serpente, o Caim, e outro de Adão, o Abel, né? Pensa num negócio desse, né? Embora o primeiro pecado não foi na terra. O primeiro pecado foi na glória, foi no céu, né? Satanás foi expulso, né? O diabo causou rebelião lá em cima, né? Porém aqui na terra o diabo serve para um propósito, né? Aqui ele serve para nos tentar, né? Fazer tentação, né? Porque Deus, para saber o que tem no meu coração, no seu coração, às vezes ele permite uma mulher bonita, né, tentar um servo de Deus, um homem bonito tentar uma serva de Deus, um dinheirinho fácil, um convite para furtar, para roubar, para mentir, para beber, para usar droga, para fumar. Deus tem que permitir essas coisas para saber se você está com Ele, com o Criador Jeová de coração ou não. É nessa hora da tentação é que Deus sabe o que você tem dentro do seu coração. Porque falar assim: eu amo Adonai, o Senhor meu, eu amo El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Senhor Altíssimo, eu amo o Criador Jeová, é fácil. Mas é na hora da tentação, né? É na hora que você está sendo tentado. E Deus permite tentação. Ele não permitiu, o Criador Jeová não permitiu o seu filho passar por 3 tentações: concupiscência dos olhos, mostrou os reinos do mundo, concupiscência da carne, ele estava com fome. Satanás diz: faz essas pedras virarem pães. Dos olhos, da carne, mas ele foi vencendo. A soberba da vida, né? Pula-te daqui abaixo, levou no pináculo do templo. Ele vai dar ordens, você não vai se ferir, machucar, se arranhar. Antes de você cair lá na terra, no chão, no solo da terra, os anjos de Deus vão vir te socorrer. Mas respondeu, também está escrito: não tentarás o Senhor Jeová, um único Deus. Você vê, Mashiach não usou o poder, ele usou o que estava escrito, como eu preguei essa semana, que Paulo falou para Timóteo, né? Você conhece as escrituras, Timóteo, desde menino, desde criança. Você teve bons professores, mestres, inclusive Paulo, o apóstolo Shaul foi mestre, professor de Timóteo. A fé não, é Moná que estava em sua mãe, Lloyd, né, sua avó Eunice, está em você, né? E você conhece as escrituras, ela vai te dar sabedoria para você saber como adquirir a salvação, e em Yehoshua Mashiach. A escritura corrige o erro, leva no caminho reto da justiça. As escrituras mostram onde você está falhando, Timóteo, mostra as nossas falhas. As escrituras apontam o que é pecado, errar o alvo, né? As escrituras levam o homem de Deus à perfeição para toda boa obra, toda boa ação. Então, aconteça o que acontecer, não largue as escrituras. Eu não disse aqui, gente, que eu frequentei Igreja Batista 1988, Assembleia de Deus 1989 a 95, Tabernáculo da Fé 1995 a 2012, Cacuísmo, né? 2012 a 2022, e eu ia saindo de uma por uma, né, caçando a verdade. Na última igreja me expulsou,
Me expulsaram, mas não foi por adultério, roubo, crime, prostituição, nada disso. Por causa de doutrina. Então me expulsou, mas nunca larguei a Bíblia. Aí, 3 anos e meio para cá, agora, eu não sou profeta. Eu sou um pregador. Não me vejo como profeta. Mas tem 3 anos e meio que eu estou pregando Bíblia. Somente Bíblia. Nada de filosofia, nada de teologia. E como é que você prega? Olha, eu sou um estudioso. Para aprender hebraico, não é difícil. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Hebraico bíblico. Não tem tanto professor aí, no TikTok, no Quai, no Facebook, no YouTube, não? Basta ter interesse, fome, desejo, não? Você me entende, não? Então, Paulo fala em Hebreus e eu vou voltar a falar ainda da carta aos Hebreus, não? Eu já disse que quando eu preguei as 14 cartas a primeira vez, há uns 2 anos, eu apresentei 200 mandamentos, pontos do Evangelho de Paulo, Bet Sorá, Boas Novas no hebraico, para obedecermos. Depois apresentei, acho que 590 e tantos, quase 600. Para mim já passou dos 700, né? E agora eu venho fazendo uma revisão, vou entrar na carta de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tipo pregação, né? Fazendo uma revisão ali, embora à medida que eu vou voltando a pregar sobre as 14 cartas, eu vejo que não faltou um ponto, né? Fundamental, essencial, principal. Não faltou nada, né? Estou fazendo a revisão e estou chegando a essa conclusão. Tudo que Paulo pregou, simplesmente eu preguei. Paulo não falou? Mashiach aprendeu pela obediência, né? E chegou à perfeição, mas teve que ser tentado em tudo, em todas as áreas, né? Foi tentado a roubar, mas não roubou. Tentado a prostituir, mas não prostituiu. Foi tentado a mentir, mas não mentiu. Tudo você pensar de tentação veio na mente dele, ou propostas, né, também. Porém, a Bíblia diz que ele não cedeu, né? E eu acredito que é isso que o Criador espera de nós, porque ele crescia, Mashiach, como filho do Criador. A Bíblia fala que aos 12 anos ele já conhecia as Escrituras, né? Ele já conseguia deixar os mestres, os doutores de Israel com a pulga atrás da orelha, coçando a cabeça, né? Porque ele respondia todas as perguntas, né? E ele tinha apenas 12 anos, e os mestres velhos, né? Aqueles velhos sacerdotes, escribas, doutores da lei, admirados com a sabedoria do menino, né? Com 12 anos. Hoje, menino de 12 anos, o que sabe de Bíblia? Sabe de PlayStation, jogos da internet imorais, né? E se o pai e a mãe não tiver cuidado, a pornografia já tem aí jogos no tablet, no computador, jogos, né, online, pegando criança de 3, 4, 5 anos já na pornografia, né? Insinuação, mensagens ocultas, subliminares, né? Já estão formando, forjando, trabalhando na mente das crianças, né? Você me entende? Mas Mashiach chegou à perfeição. E ele deu o mandamento: ser de perfeito como meu Pai Celestial é perfeito no céu. Aí você diz assim: mas ninguém é perfeito. Ora, e por que há esse mandamento? Se há um mandamento para sermos perfeitos, tem que haver uma via, um instrumento, um meio para nos levar à perfeição. E o que é que nos leva? 2 Timóteo 3,16, é as Escrituras que nos leva à perfeição. Mas hoje as pessoas não creem nas Escrituras, porque dentro de uma igreja você é obrigado a conhecer a doutrina da sua igreja batista, metodista, luterana, presbiteriana, Luz para os Povos, Renascer, Videira, Sara Nossa Terra, Universal, Mundial, Assembleia de Deus. E você não pode ferir a doutrina o dogma, o estatuto, o credo, a crença da sua igreja. Você está preso. Quanto que Paulo falou lá em Corinto, né? Eu e o irmão Apolo demos o exemplo para ninguém ir além do que está escrito. E
Se um malá, um anjo, um mensageiro, descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar, Bet Sorá, boas novas, diferente do que já foi anunciado, considere maldito essa pregação. Pode falar também, maldito esse ministério, esse pregador, seja lá quem quer que seja. Anátema, amaldiçoado, maldito, não creia. Por isso, temos que voltar às sagradas letras, né? Às escrituras sagradas, né? Temos que voltar. Eu vi esse rabino que diz ser messiânico. Quando fala rabino messiânico, está dizendo que crê no Velho e no Novo Testamento. Mas, mesmo dizendo que crê em Yeshua, Mashiach, não é Yehoshua. Os rabinos formados em rabinato, tanto da Torá, da lei de Moisés, Moshe, como dizem que crê no Novo Testamento, eles confessam Yeshua, né? Que é uma abreviação que os gregos fizeram do nome Yehoshua. Yeho, tem Yod, He, Vav, He, Yehová, o Pai. Yehoshua, o Filho. Se você quiser saber, na Bíblia, Oséias, filho de Num, Benu, lá em Números 13, o nome dele era Roché, nunca foi Josué. Está errado as traduções. Ou então tem erros na Bíblia. E muito, nessa Bíblia aqui mesmo, que eu uso, é uma boa tradução. Só o nome de Jesus aparece mais de 600 vezes aqui no Novo Testamento. Mas na página 1704, na letra F, aqui no rodapé, não é na Bíblia, no rodapé, que é uma Bíblia de estudo, e foi feita em Israel, lá em Jerusalém, então ela dá o nome Yehoshua, né? Em hebraico, né? Interessante, a Bíblia de Jerusalém, que é a capital de Israel, o projeto realizado lá, traz o nome Yehoshua. Que o nome Yehoshua é o 6º livro da Bíblia. Gênesis grego, Bereshit hebreu, Shemot hebraico, né? Êxodo grego, Begmidá hebraico, Números grego, Vaincra hebraico, Levítico grego, Deuteronômio grego e Devarim hebraico e Yehoshua. Esses seguidores de Yahusha, né? Yeshua, Yahushua, eles entram em desespero, porque quando pega a Bíblia, a Tanakh, que tem 24 livros somente, a Bíblia do Antigo Testamento que os judeus usam até hoje, o 6º livro chama Yehoshua. E olha que o nome não era Yehoshua, era Rocheia, Oséias, que significa no hebraico salvação. Porém, quando Moisés adicionou o Yud ao nome Rocheia, o nome virou Yehová salva. É o nome do Pai, né? Yod, He, Vav, He, né? Yehová salva. YHWH. Se perguntar um velhinho judeu lá em Israel, vai dizer Yehová. Yehová. É Yehová. E o filho veio trazendo o nome do pai, porque o filho chama Yehoshua. Shua, no alfabeto hebraico, né? Quer dizer salvação. Como tem o Yehoshua, quer dizer Yehová salva. Então esse é o nome de Adonai. Esse é o nome de Adon. Adon quer dizer Senhor. Esse é o nome do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse é o nome de El Elyon, o Altíssimo. Esse é o nome do Criador, Yehová. Eu manifestei, em outras palavras, eu fiz conhecido o teu nome, ou seja, eu vim em nome do meu Pai, eu carrego o nome do meu Pai, o nome do meu Pai está em mim. Um malach, um mensageiro chamado Gabriel, e disse a Miriam, a Virgem Miriam, põe o nome do menino, está lá em Matitial 1:21, nessa Bíblia aqui, a página 1704. Quando você vai para a letra F, né, para Matitial, Mateus 1:21, aí você vai ver no rodapé, Yehoshua, que significa Yehová salva. É o nome sagrado. É claro que eu não estou falando o nome
do Criador em vão e do Filho do Criador em vão aqui. Porque isso aqui é um ensinamento. Quando eu estou ensinando, eu devo ensinar essas coisas. Como é que as pessoas vão aprender? Porque você chega em Israel, me diga o nome de Deus, ele vai dizer Hashem. Mas Hashem quer dizer o nome. Eu quero o nome, Elohim. Elohim quer dizer aquele que existe por si mesmo, o eterno, né? Eu quero um nome, Erovim. Não, eu quero um nome. Nem o Yud, Rei, Vav, Rei, eles querem dizer. Ele diz que não pode pronunciar. Aí você acha que o mundo iria acabar, o arrebatamento iria acontecer, a grande tribulação iria vir como vai vir, né? O arrebatamento também vai vir, o fim do mundo está chegando, e Deus não ia trazer o seu nome de volta? William Branham disse, um gentil trará o seu nome, né? Carregará o seu nome. William Branham disse no primeiro selo, quando ele pregava em 1963, nos 7 trovões, o novo nome será revelado. Não recebe nada porque não conhece o nome. Fica aí dizendo Jesus, 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 Jesus. Oh, o que significa Jesus? Jesus, Zuz, no hebraico é cavalo. Então, se Jesus é algum Deus, ele é o Deus cavalo. Jesus, Zuz no latim é cedro, suíno, porco. Então, se Jesus é algum Deus, e o latim é a língua morta da Igreja Católica Romana, do Vaticano. Então, quer dizer Deus porco, né? Então, não espere um Deus cavalo. Jesus, Zuz, cavalo no hebraico de salvar. Não espere um Deus porco. Jesus, Zuz no latim, suíno, porco te salvar. Larga isso, abandone isso, recuse isso e creia em Yehô. Yehô no hebraico é Yod, He, Vav, He. Yehoshua. Esse é o nome que salva. Yehoshua Mashiach. Esse é o nome que salva. Porque se você for para o Talmud, que são 63 livros da tradição do judaísmo, a Torá oral, lá eles arrancaram letras, os rabinos, os mestres, os sábios judeus, porque eles mataram o Yehoshua, embora era conterrâneo, né? Mataram Paulo, ou seja, Roma matou, mas eles que entregou e pediram a morte de Paulo, né? Shaul. Então, no Talmud, eles colocam o nome Yeshu. Yeshu, não é nem Yeshua e nem Yehoshua. Arrancaram mais letras, porque os judeus sabem que eu é Yod, He, Vav, He. Eles não gostam, eles têm implicância, raiva. São perseguidores. E eles sabem que o nome Yehová, pai, Yehoshua, filho, Yod, He, Vav, He, é o tetragrama. Nada disso que o Romilson prega aqui no Brasil, Iau. Iau. Não tem tetragrama aí. Eu sei, não é Isaías, é Ishaial, não é Jeremias, é Irmial. Natanael, El. Não tem tetragrama no El, nessas duas letras. Não tem El Shaddai, El Elion, não tem Natanael. Porque Ishaial, Isaías, disse que o Criador iria colocar o nome seu no seu povo e na cidade de... Não é Jerusalém, porque não tem J, é Jerusalém, né? Jerusalém, né? Então, só que o Criador tem 72 títulos, gente. Aí por isso você vai ver um judeu com Iá, não tem Aleluia. Ó, o Iá. Iá também é um título. Iavé, Iá. São 72 títulos, gente. Então tem título, tem muitos títulos. Mas eu disse que eu gosto do Ierro, né? Esse tem, não é Josué, é Yehoshua, né? Porque o nome do Salvador já aparecia no Velho Testamento, e Roché, que você fala Josué, mas não é Josué, é Oséias, Roché, por inspiração divina, o profeta Moisés alterou o nome dele, para que o nome que salva aparecesse no Antigo Testamento. Porém, quando os gregos, Alexandre o Grande, conquistou o Egito, o Oriente Médio, a Judéia, eles mandaram fazer a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, e na Septuaginta abreviou Yehoshua, tirou letras do tetragrama para Yeshua. Aí todo mundo hoje, a Assembleia de Deus, os evangélicos, já aceita Yeshua, louve Yeshua, mas não tem tetragrama aí, gente.
Não tem salvação, é porque está abreviado, está faltando letra. E o judaísmo que odeia a Mashiach, Yehoshua abreviou para Yeshu. Aí eles falam mal da mãe de Yehoshua. No Talmud, cada nome ruim. Né? Você sabe que quando Mashiach, Yehoshua Mashiach pregava, ele já dizia: não somos como você, somos filhos de Abraão, filhos do Criador. Você nasceu de prostituição. Estava caluniando, né? Dizendo que ela tinha perdido a virgindade. Nem Yosef, o carpinteiro, entendeu a gravidez. A Bíblia diz que ele era justo, não queria infamar mal a Míria. Ele tentou deixá-la secretamente, arrumou as malas, ele ia embora, porque estava volumando a barriga dela, ela estava grávida, mas um malach de Adonai, um anjo do Senhor, um malach, apareceu em sonho e disse: Yosef, não temas receber Míria como sua esposa, sua mulher, porque o que nela está gerado pertence a Ura HaKodesh, ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Pai. Ela não fornicou com ninguém, ela não quebrou o voto com você, ela não lhe traiu. A criança que está no útero, na madre dela, na barriga dela, pertence ao Pai, Deus, o Pai único, que é Espírito, e que Espírito é Yehová, o Espírito de Yehová, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que não é terceira pessoa da Trindade, coisíssima nenhuma. É Deus o Pai. O bebê lá, a criança, pertence ao Pai, ao Criador. Então, aquilo acalmou, tranquilizou, deu segurança para Yosef, o carpinteiro, que não foi embora, cuidou dela. Né? Porém, você sabe que quando um homem começa a pregar, se despontar a pregação, logo começa a examinar a vida para ver se tem algum podre, né? Veja, se forem examinar a vida de Yehoshua Mashiach, o judaísmo, os sacerdotes, os rabinos lá, os mestres do judaísmo, e eles acharam que acharam, mas não acharam nada. Saíram inventando que ele era filho de fornicação. E Mashiach disse: não, eu sei quem é meu pai, né? Eu até expulso o demônio pelo dedo do meu pai, né? Eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. Yehoanã 10:30. Você entende o que eu estou pregando? Você entende o que eu estou pregando? Bem, você já ouviu falar em John Wycliffe? John Wycliffe. John Wycliffe, seus ossos foram desenterrados do cemitério, da tumba, do seu túmulo, em 1415. Porque na data de 1415 foi o sínodo, o julgamento de John Hus na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, né? Então, John Hus estava sendo julgado pelo sínodo, o Santo Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica. Ele era padre católico, né? E ele largou os dogmas credos e passou a pregar a Bíblia. Ele conhecia hebraico, né? Grego, latim. O resultado é que expulsaram da igreja, mandou fechar a igreja, ele não podia mais fazer casamento, batismo de criança, uma série de coisas. Depois o rei Sigismundo da Boêmia deu salvo-conduto para ele ser julgado no tribunal fora da Boêmia, né? Mas quando chegou lá, a igreja romana quebrou o salvo-conduto, né? Quebrou a palavra do rei, né? Jogou por terra, e em vez de ouvir o que ele cria e pregava, fez o julgamento. E quando o rei soube disso, o rei disse que a palavra de um rei não poderia ser quebrada. Então os arcebispos, os cardeais, as autoridades da igreja católica falaram para o rei Sigismundo: se você não quebrar o salvo-conduto, vai John Hus para a fogueira e você também vai ser queimado na fogueira. E o rei falou para as autoridades católicas: mas queimar um rei na fogueira?
O sino do Tribunal da Santa Inquisição diz: sim, sim, nós vamos queimar o rei também na fogueira. Aí ele, com medo do Tribunal da Santa Inquisição, quebrou o salvo-conduto. E John Hus tentou argumentar, falar, se defender, o tribunal não deixou. Foi igual o julgamento de Martinho Lutero em Worms, né, na Alemanha. Né? Eles só perguntaram: esses livros são seus? O cativeiro babilônico da Igreja Católica, as 95 teses, explicação das 95 teses. Lutero disse: são meus. Aí ele diz: você renega ou não renega esses livros? Aí quando Lutero tentou falar, a autoridade lá da Igreja Católica mandou Lutero calar. O senhor não está aqui em condição de se defender, de argumentar. Responda sim ou não. O Carmelengo, né? Quem dirigia lá com cajado e batia no chão era o Carmelengo da Igreja Católica. Hoje, quando um Papa morre, sem Papa, né, o Papa falecido, quem assume as funções de fazer o conclave é o Carmelengo. O Carmelengo, né? Doutor Lutero, você não está em condição de responder nada. A mesma coisa com o tribunal, o sínodo lá na Boêmia, né? De John Hus. Você não vai responder, você não está aqui para fazer pergunta ou questionar, você está aqui para dizer sim ou não. Mas não vão deixar eu falar uma palavra. Não! Mas, senhores, essa é a obra da minha vida. Cale a boca! Era assim que o sínodo, o tribunal, mandava fazer. Final das contas, condenaram John Hus à fogueira. E ele ainda, acho que orou 1 hora, né? Pelos seus algozes, inimigo que iria queimar. Mas na hora de morrer, acontece 2 coisas. Uma profecia, né? Ele disse: hoje vocês vão assar um ganso na fogueira, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne. Que profecia bonita, né? E esse cisne vocês não vão conseguir apanhá-lo. Era Lutero, né? Que em 1415 já estava dentro de um convento agostiniano, já tinha largado a faculdade de Direito. Ele ia virar advogado, né? Mas também ali estava acontecendo algo na Inglaterra. Na Boêmia era a Inquisição, a fogueira de John Hus, e na Inglaterra ele estava descavando a sepultura de John Wycliffe e tirando os ossos. No mesmo momento que queimava John Hus na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, no fogo, também queimou os ossos de Wycliffe, John Wycliffe, na fogueira, né? Porque em vida a Igreja Romana não conseguiu colocar as mãos em John Wycliffe, que é chamado Estrela da Manhã, ou seja, o primeiro pré-reformador antes de John Hus e antes de Lutero. Veja que quando eles vão queimar John Hus, eles dizem assim: você não é discípulo do Santo Papa em Roma, não? Você é discípulo do algoz, o arqui-inimigo da Igreja Católica Romana, John Wycliffe. E quando tentaram prender Lutero e queimar Lutero, né? Naquele julgamento em Worms, né? Eles também falaram a mesma coisa. Disseram assim: você é discípulo de John Hus, o ganso. Como queimamos John Hus, o ganso, na fogueira, vamos queimar você. Só que Lutero era o cisne, né? E Lutero conseguiu contra-argumentar, porque no dia do julgamento de Lutero ele pediu mais tempo, né? Deram mais um dia, né? E aí ele conseguiu interromper o Carmelengo, os cardeais, os arcebispos, o mesmo rei da Alemanha estava lá, e Lutero diz: a menos que pelas escrituras, pela Bíblia, vocês me provem que eu estou errado, mas tem que ser pela Bíblia, eu não vou renegar. Aí Lutero chamou as autoridades no tribunal da Inquisição para um debate. Não tinha como escapar, porque o povo estava por aqui, com a Igreja Católica, né, colhendo impostos, né? A igreja estava construindo o Vaticano, e Lutero se irritou com John Tetzel, o maior vendedor de indulgências. Foi por isso que Lutero escreveu as 95 teses. E o povo alemão queria se libertar da igreja. E Lutero conseguiu romper o julgamento lá dele, que era para ele ficar calado, e pediu isso: me prove pelas escrituras que eu estou errado e eu vou retratar. Virou um desafio, e o povo alvoroçou o tribunal, e o povo pediu, e a voz do povo não dá para ir contra. Mas lá com John Hus, o povo ficou calado.
que quem abria a boca também ia para a fogueira, né? O julgamento de Lutero foi diferente do julgamento de John Hus. E esse John Wycliffe, ele é muito interessante, né? Que ele traduz a Bíblia para o inglês, né? Faz os camponeses virar pregadores, levar a mensagem. Isso aí irrita o Vaticano. Vaticano não, irrita Roma. E o Wycliffe não morre da mesma maneira que Lutero não pode morrer, porque os nobres, príncipes, duques, a nobreza, né? A monarquia da Alemanha protegeu Martim Lutero, como também a rainha da Inglaterra protegeu John Wycliffe, né? Quando a igreja já estava para colocar, assim, houve julgamento de John Wycliffe. Quando a igreja já estava para levar do tribunal do julgamento para a fogueira, chegava o mensageiro da rainha, né? Com a carta pedindo para tratar bem John Wycliffe, né? Que ele tinha prestado grandes serviços para a coroa britânica da Inglaterra, né? E sempre a rainha, os duques, intervia, como o duque Frederico em Wittenberg interviu por Martim Lutero, né? Porque no tribunal o rei lá, Carlos V da Alemanha, disse: eu dei salvo-conduto para ele vir ao tribunal, Lutero, então ele não vai morrer, mas a partir do momento que terminar o tribunal aqui, meu salvo-conduto acaba, né? Qualquer um que pegar Lutero, estrangular Lutero, matar Lutero, queimar Lutero, está fazendo um bom serviço para os anglo-saxões, né? Para o Império da Alemanha, né? Por isso que o Duque Frederico sequestra Lutero lá em Worms mesmo. Manda uns homens a cá, porque Lutero encarava tudo, né? Lutero queria voltar de Worms para Wittenberg e com todo mundo olhando para ele nos cavalos, carruagem, né? E o Duque Frederico mandou sequestrar, ele fica 2 anos num castelo, aí lá ele escreve o hino Castelo Forte, lá ele traduz a Bíblia para o alemão. O problema dessas traduções de Lutero, Oliver Thom, Wycliffe, João Calvino e muitos outros, né? William Tyndale, Erasmo de Roterdã, é que todas elas usaram o latim. Não a fonte original, somente o hebraico. Quando usa latim, usa grego, né? Aí a tradução fica ruim, porque hoje, se você for pela Bíblia, por qual Bíblia? Porque não temos uma tradução fiel, nem pentecostal, nem evangélica, nem protestante. São milhares de traduções, mas tudo tem o latim, porque a Igreja Católica é a mãe do latim, e o inglês, português, espanhol, francês e o próprio alemão são línguas derivadas do latim, né? Só o hebraico que não. Para começar, o hebraico não tem J. São 22 letras no hebraico. Não existe J. Isso aí já derruba o nome de Jesus por terra. Nome latim, nome romano. E olha que Pilatos escreveu na cruz, Pilatos falava latim. Veja lá, ele não coloca J, ele põe IR. Aquele I lá é o Iud, é o Y. Né? Não havia J. O J nasceu, ou foi inventado, né? Em 1524, porque o Papa Leão X tinha enviado para a Alemanha Jean-Georges Tricino, que modificou a fonética da letra I para o J, né? Daí vem o nome Jesus. E agora temos que hebraizar, porque a salvação vem dos judeus. Você fala João 4,22, mas é Yehoanã 4,22. A salvação vem dos Yehudins, dos hebreus, dos israelenses, né? Então, não haverá. O arrebatamento está às portas, às vésperas. Estamos bem perto do fim do mundo, né? Da grande tribulação. É possível, não vou afirmar, mas é possível que esse acordo na fase 1, 13 de outubro de 2025 no Egito, o mundo árabe com Israel e Gaza já seja o acordo de Daniel 9:27, essa segunda fase agora, dias atrás, Donald Trump criou o Conselho de Paz, né? Essa segunda fase também já seja o acordo de Daniel 9:27. Querem reconstruir Gaza como uma cidade tecnológica, né? Tecnocrata, né? Mas isso aí também pode dar em terceiro templo, né? E no aparecimento da besta, do anti-Mashiach. Porque Donald Trump, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner, né?
Todos esses líderes aí são precursores do antimachia, da besta, né, que vai aparecer. Você me entende? Você me entende? Então, John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para a linguagem do camponês em inglês. Não foi perfeito, mas era um trabalho. Aproveitou-se muita coisa. E ele também resolveu pregar contra a doutrina da transubstanciação, que é aquela doutrina católica que diz que na hóstia, quando você passa na frente da igreja católica, você vê que o católico faz o sinal da cruz. Eu não vou fazer o sinal da cruz porque eu não sou pagão, eu não sou cristão. E lá na igreja católica, a hóstia fica lá 24 horas, lá tem até uma luzinha acesa, né? E o católico acredita que a hóstia consagrada lá pelo padre, ela acredita que Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, dá um salto, um pulo, lá dentro, lá do céu, na terra, e cai dentro dessa hóstia consagrada, né? E eles têm a maior reverência por essa hóstia. Se cair no chão, que o padre, tem padre que põe na língua, ou dá na mão, né? Se cair no chão, ninguém pode pegar. Esqueço o nome desse padre, que era padre católico aí em Recife, né? E virou pastor protestante. Se converteu ao protestantismo. Estou tentando achar o nome dele, não sei se é Aníbal, né? Tem o nome de um padre aí em Pernambuco. E ele disse que deixou de ser católico porque ele foi fazer uma homilia, uma pregação lá católica, uma missa, num loteamento que estava inaugurando lá no Recife. E sempre quando os donos de loteamento inauguram o loteamento, dá a praça para a igreja católica, né? Pode ver que ela só está nas praças. Ela ganha as praças para construir um templo. E aí nesse dia estava ventando muito. Esse que era padre virou pastor protestante. E aí, ventando muito, o vento soprou e derrubou a hóstia consagrada no chão. Aí um bêbado que estava lá, né, no meio da multidão, pegou a hóstia e falou no meio de todo mundo: eu peguei essa danada! Sabia que um dia eu ia comer! Essa danada, empurrou na boca, mastigou e engoliu. Engoliu o corpo de Cristo. Engoliu o próprio Jesus Cristo, da boca, da língua para dentro do estômago, né? Eu ia comer essa danada. E o padre, vendo aquela cena, crendo na doutrina da transubstanciação, ele disse que ali ele perdeu a fé dele na igreja católica. Disse que aquilo foi demais. Como que o próprio Deus, isso é o que crê a transubstanciação, o próprio Deus dentro de uma bolacha, um biscoito, agora vai para dentro da língua, da boca, goela abaixo, estômago abaixo de um bêbado. Pronto, ele escandalizou e não quis mais ser padre. Mas John Wycliffe pregou contra a transubstanciação. Lá na Inglaterra, lá ele era professor da faculdade lá, né? Oxford, né? E quando ele escreveu o livro contra a transubstanciação, havia um duque lá da nobreza, da coroa real da Inglaterra lá, né, que veio visitar ele e veio brabo, né, porque os dois eram amigos, muito amigos. Wycliffe, como é possível? Ele: como é possível o quê, amado duque? Como é possível você ir tão longe? Eu não entendo, meu amado duque. Ele diz: você escreveu, pregou contra a transubstanciação? Wycliffe diz: preguei, meu amado duque, porque eu não vejo verdade nenhuma nisso. Mesmo que o Papa, o chefe da igreja católica, ensine que Deus dá um salto, um pulo, um mergulho lá da glória e pula dentro de uma bolacha, passa a viver dentro de uma bolacha, né? Um biscoito, uma hóstia redonda. Eu nunca acreditei nisso. Wycliffe, você foi longe demais. Eu te amo muito, meu amigo. Mas você sabe o que vai acontecer com você, não? Eu sei, amado duque.
Eu sei, um ataque, Wycliffe, contra a transubstanciação é um ataque contra a missa. Um ataque contra a missa é um ataque contra a igreja. E a igreja tem um tribunal que joga na fogueira, queima na fogueira do tribunal da Santa Inquisição todos que se levantam contra ela. Eu sei, amado Duque, né? Eu não posso fazer nada. Eu não creio nessa doutrina. Igual aquela mulher que veio chorando diante de John Wycliffe, e porque eles ensinavam que a criança que não se batizasse morria pagã e virava vagalume, né? Veio chorando, e ele perguntou: por que chora, senhora? Ela disse: porque meu bebezinho virou vagalume, eu não consegui batizar ele, e ele morreu, e hoje ele é um vagalume. E o Wycliffe disse: não, minha senhora. Um dia um homem lá em Israel disse: deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. A mulher parou de chorar na hora, porque a palavra de Deus tem poder. Ela perguntou: isso está escrito? Ele disse: está. Isso aí é mentira, né? Muitos líderes de religião e de igreja pregam mentira, gente. Sabe que é mentira. Mas não quer largar porque tem dízimo, oferta, tem salário, vive bem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, come dia de sábado, à tarde, dia de domingo, ou seja, são líderes religiosos, eles não querem largar a vida tranquila, a comida, a bebida, né? Essa vida folgada que tem ser líder religioso, mas sabe que está pregando mentira. Aí aqui e acolá aparece um homem de Deus pregando a verdade, né? Lutero, John Hus, John Wycliffe. E hoje, estamos prestes ao arrebatamento, às vésperas do rapto, às vésperas da grande tribulação. Deve ter algum homem de Deus também aqui agora para aparecer, para pregar a verdade. Agora veja, cada homem de Deus, quando surge, ele prega uma verdade que é contra a mentira que as religiões criam, né? O Wycliffe pregou contra a transubstanciação. O padre John Hus, na Boêmia, pregou contra os dogmas, né? E Lutero pregou contra o Papa, né? Ele diz que se Satanás, o diabo tem um irmão na terra, chama-se Papa Júlio II, ou Papa Leão X. O Lutero chamava o Papa de diabo, né? E dizia que se ele era de Deus, por que ele não esvaziava o purgatório por caridade, por bondade, de graça? Para que ficar inventando, comprar indulgência e a igreja enchendo os cofres, né? E Lutero tinha ido em Roma, e ele fez tudo o que a igreja mandou fazer, e ele não achou a paz, né? Mesmo em Roma. As orações de joelhos, as indulgências, os sacrifícios, isso que nada trouxe paz para ele, mas quando ele teve contato com as escrituras, então nasceu uma paz interior no seu coração. O justo viverá pela fé, né? Mas o justo viverá pela fé. Ali Lutero conseguiu se libertar dos grilhões, das correntes, das prisões do catolicismo. E eu estou aqui para pregar não o que William Marion Branham pregou, o mensageiro da tarde, Zacarias 14:7. Eu não estou aqui para pregar, porque quando William Branham veio pregando, desde o ano de 1933, e quando ele morreu, em 24 de dezembro de 1965, ou seja, faz 60 anos que o William Branham morreu, ele veio pregando contra o quê, gente? Contra o quê? Contra a Trindade. Wycliffe pregou contra a transubstanciação. Dr. Martim Lutero, monge agostiniano, pregou contra a autoridade papal, do Papa, né? Lutero chegou a dizer que um camponês munido da Bíblia, só com a Bíblia, era muito mais poderoso do que os papas de Roma, né? Isso aí arrepiava os monges, os bispos. Lutero, mas você foi longe demais dizer que um camponês analfabeto, munido das escrituras, é mais poderoso do que o maior dos papas da igreja de Roma. Lutero disse: sim, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que Lutero fez. Porém, hoje eu não estou aqui para repetir o que William Branham pregou. O irmão Branham pregava que
a doutrina da Trindade que Constantino o Grande, no ano 325, lá no Concílio de Nicéia, mas é na Turquia, em Nice, Turquia, criou, o William Branham pregava no século XX. Isso aí é a marca da besta, porque é uma doutrina religiosa, e a besta é religião. Ou é religião do judaísmo, ou é religião do cristianismo, ou é religião do islamismo. A besta sempre é religião. E o William Branham pregava que não cria em três deuses, três pessoas distintas. E o William Branham não batizava na Trindade, como Martim Lutero batizava, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o William Branham batizava em nome de Jesus Cristo. Batizou todo mundo, os batistas, os da Assembleia de Deus, os metodistas, o Exército da Salvação, tudo quanto é igreja. Só a Assembleia de Deus foi 3 milhões de pessoas que o William Branham ganhou, né? Saiu batizando todo mundo em nome de Jesus. Aí quando todo mundo achava, né, porque são milhões que seguem a mensagem do William Branham hoje, nos tabernáculos, achava, pronto, estamos salvos pela mensagem de William Branham, não cremos na Trindade. Cremos no nome de Jesus, pelo nome de Jesus, o Filho de Deus, vamos entrar no céu. Agora você ouve que a letra J para o nome de Jesus não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Eu estou dando uma ordem para você, homem e mulher, vai examinar isso. Se não acredita no que eu estou a pregar, vai examinar. Se você achar a letra J nas 22 letras do alfabeto, eu escrevo aqui no meu vestido, na minha túnica, falso profeta. E vou pregar aqui, todo mundo lendo falso profeta. Não tem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a marca da besta hoje é o nome de Jesus. Blasfêmia, você diz. Ora, é a mesma coisa que o Duque da coroa britânica da Inglaterra falou para John Wycliffe: blasfêmia, pregar contra a transubstanciação. John Wycliffe, esta é a maior doutrina da fé cristã, esse é o maior pilar do cristianismo. Um ataque à transubstanciação é um ataque à missa, um ataque à missa é um ataque à igreja. Aí hoje você vai dizer a mesma coisa, blasfêmia. Dizer que o nome de Jesus é a marca da besta. Blasfêmia, dizer que Jesus no hebraico é cavalo, Jesus no latim romano é porco, suíno. Você vai dizer blasfêmia. Mas será que é blasfêmia? Será que é blasfêmia? Não vê que Satanás, para prender a humanidade gosta de religião, ele tem que ter uma taça para embriagar o vinho da igreja romana. A Bíblia diz que a grande prostituta, os reis da terra, todo mundo na terra se embebedou. Está todo mundo bêbado. Está bêbado da Trindade. Eu costumo dizer que a Trindade, que a igreja romana, essa palavra nem na Bíblia aparece, nem na Bíblia católica aqui. Não aparece. Embora nessa Bíblia aqui minha, se você ver, não tem o que tem na sua. Aqui, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, porque ela é feita em Israel, tem muitos textos, talvez umas 12 textos que não tem aqui, mas tem na sua. Vou dar um exemplo. Primeiro é João 5:7 aqui nessa Bíblia, não existe como está na sua. A sua diz: 3 dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são um. Você abre essa Bíblia aqui de Jerusalém, não tem esse texto. Porque esse texto é criado para você forçosamente ficar preso na doutrina da Trindade. Aqui, ó, 1 João 5:7, não tem. Aqui diz aqui, ó, porque são 3 os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Agora, procura na Bíblia de Jerusalém aqui, 1 João 5:7, lê na sua. Na sua tem um texto que não tem aqui. Talvez tenha 12 textos aqui, aliás, 12 textos na sua, versículo, que não tem aqui, porque foi feita lá em Israel. Essa escritura aí foi inventada para fazer você crer na Trindade. 3 dão testemunho, testifica, 3 testemunhos no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e os 3 são um. Olha, isso aí é um versículo criado para aprender somente na Trindade. É a mesma coisa do nome de Jesus.
O J foi inventado em 1524. E por que o nome de Jesus aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento aqui? Para prender sua mente. É uma tradução do latim. Se você pegar a Vulgata, a Bíblia Vulgata, a primeira tradução do latim que Jerônimo fez no ano 382, sob a ordem, debaixo da ordem do Papa Damaso, o Papa mandou traduzir do grego para o latim. E o nome lá no grego, na Bíblia grega, no Novo Testamento é Iesus Christus. Aí o Jerônimo retira a letra O e fica Iesus Cristo. Ele retira só a letra O. Aí o nome fica Iesus. Aí quando o Jean Jorge Tricino vem, ele puxa o J, porque tem, você sabe, o J maiúsculo e o minúsculo. Esse J minúsculo com pinguim era o I no latim. Aí ele aproveitou a letra, assim, em vez de chamarmos de I, vamos chamar de J, minúsculo, né? Com pinguim. Também era o número 1. Servia para o número 1, esse J com pinguim, né? Aí ele, agora não chama mais de I, chame de J. Aí era Jesus, aí passou a ser Jesus no alemão. Isso foi criado nem em Roma, foi na Alemanha, isso pegou o mundo todo. Por isso que o Papa Leão XIV está dizendo, Maria não salva a humanidade. Quem salva é Jesus. E por que o Papa faz isso? Porque as igrejas já entrou no ecumenismo. Porque o nome Jesus é a tampa do caixão. E o Papa está terminando de fechar o caixão com prego. Ele está batendo as últimas marteladas na tampa do caixão. O caixão é a Trindade. A tampa do caixão é o nome de Jesus. Se a Trindade não te pega, 3 pessoas distintas, 3 deuses, tenta fazer um judeu engolir Trindade. Ele cospe na hora. O judeu chama nós todos de pagão. Nós, os gentios. Mas eu já estou livre, graças a Deus. Porque creio em 3 pessoas. O primeiro mandamento de Shemonte, Êxodo 20. Ouve, Israel, eu sou Jeová, teu Deus, que te tirou da sua servidão, 430 anos. E da escravidão da casa do Egito, não terás outros deuses diante de mim. É singular. Por isso que o judeu não engole Trindade. O judeu também não vai engolir o nome de Jesus. Ele vai dizer assim, nós estamos esperando o Messias. Ele vai dizer que Yeshua não é o Messias, Yeshua não é o Messias. E ele vai dizer assim, o judeu vai dizer para você, brasileiro, você quer fazer eu comer o porco, Jesus? Zus no latim, o porco? Você quer fazer eu engolir porco? Eu não como porco. Levítico, vai crer, a lei da alimentação proíbe comer porco. Israel, Isaías, proíbe comer porco. Você quer fazer engolir o porco? O judeu sabe que o nome Jesus significa porco. Eu quero dizer uma verdade aqui para vocês. O judeu sabe que o nome Yehoshua tem Yod He Vav He. O judeu sabe disso, o judeu não aceita de teimosia. Porque o judeu quer confundir. Botou Yesh, depois o judeu diz assim, não dá para aceitar Jesus, porque quando o Mashiach vier não haverá guerra, não haverá morte. E Jesus é um assassino, já matou milhões em cruzadas, em Santa Inquisição, matou demais da conta. Mas eu pergunto aos judeus, mesmo aqui do Brasil, que aqui tem 50 milhões de judeus, quem foi que Yehoshua, Mashiach? Eu não estou falando de Jesus, o porco da Igreja Católica. Eu estou falando do Mashiach que morreu na cruz, Yehoshua, Mashiach, e ressuscitou ao 3º dia. Quem ele matou? Os 12 discípulos, 12 apóstolos, que vão se sentar em 12 tronos, Matitial 19, 28, matou quem? Mas o Paulo matou, mas Paulo era fariseu, a Torá mandava matar. Quando ele autoriza a morte de Estevão, ele não era um talmudim, um discípulo do Mashiach, ele era discípulo de Gamaliel, lá da Torá. Depois de fazer techuvá, se converter, depois da conversão, é ele que é assassinado, né? Por pregar Yehoshua Mashiach, mas Yehoshua Mashiach não matou ninguém, não. Se vocês dizem que Jesus não pode ser o Messias, porque o Jesus católico, protestante, matou demais, eu até concordo com vocês, judeus. Mas dizer que Yehoshua Mashiach não pode ser Mashiach, eu discordo de vocês, porque Yehoshua não mandou matar e também não matou ninguém, não. Perdoou. Yehoshua, sim,
é o Mashiach. Então, quando eu estou pregando isso aqui nesta hora, eu estou como John Wycliffe, pregando contra a transubstanciação, que hoje os protestantes, os pentecostais não acreditam, não. Eles sabem que o pão é pão, o suco de uva é suco de uva, o pão é pão, seja pão asmo nas igrejas pentecostais ou branamista, seja vinho, né, tinto seco, sabe que aquilo ali não vira literalmente corpo de Deus. Hoje nós estamos num nível que John Wycliffe abriu os olhos. A mesma coisa com a Trindade, não dá para crer na Trindade porque o William Branham abriu os olhos. Ele mostrou para os judeus lá nos Estados Unidos, o rabino, que mesmo pregando Jesus, mas eu não prego Jesus, eu prego Yahushua, que aquele que veio do céu, lá nasceu da Virgem, né, era o Emanuel. Ele não tinha pecado e morreu pelos pecadores, porque os judeus interpretam que Isaías 53 é o povo de Israel, mas como? Se lá fala que ele era uma ovelha muda, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, aquilo não é o povo de Israel, aquilo é um homem, é o Messias, é Mashiach. E Yahushua cumpriu essa profecia. Sim, a igreja romana pegou a figura do Mashiach, trocou por Cristo, pegou a figura de Yahushua, trocou por Jesus, agora o povo não quer voltar ao hebraico, é Jesus Cristo, Jesus romano, Cristo grego que o povo quer. O povo diz, eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Eu não posso fazer nada. Mas eu estou pregando uma nova revelação, que ninguém esperava que fosse pregado. Como lá no tempo de John Wycliffe, ninguém esperava ninguém levantar contra a transubstanciação. No tempo de John Hus e o Lutero, ninguém esperava alguém se levantar contra o Papa de Roma, a Igreja Católica de Roma. No tempo de William Branham, ninguém esperava alguém se levantar contra a doutrina da Trindade, né? E hoje, no fim do fim, no final da dispensação gentílica, dos não-judeus, dos gentios, dos homens e mulheres das nações, ninguém esperava uma pregação dizendo que Jesus, o nome Jesus é a marca da besta. Mas ela está aqui finalizando. O nome original voltou, eu não posso nem falar no novo nome. Mas é o nome original. Eu sei que vão recusar, vão rejeitar a pregação, como rejeitaram o William Branham, nem todo mundo creu. Rejeitaram o Martin Lutero, rejeitaram o John Hus, rejeitaram o John Wycliffe. E eu sei que a pregação do pregador André Luiz aqui, que sou eu, também será rejeitada. Eu não posso fazer nada, eu só devo pregar nesta hora, né? Contra dogmas, contra credos, contra doutrinas religiosas, ou nomes religiosos que a igreja romana inventou e aí escravizou. Mas agora aqui está a última pregação. Agora mesmo eu estava ouvindo um pregador evangélico pregando, né? Mas ele não sabe como é que isso vai acontecer. Ele estava pregando o seguinte, que os cristãos vão ser perseguidos, né? Ele deve incluir os judeus também, os irudins, que a Bíblia diz que o dragão, da boca do dragão saiu águas, exército, soldados, um poderoso exército que correu atrás da mulher, a mulher Israel. A mulher recebeu 2 asas da grande águia. Aí é o Deus de Israel, né? É o Shaddai, é o Elion, Yehová, o Criador, Elohim, Adonai, né? Essa mulher vai voar para o deserto, Jordânia, onde estão os filhos de Edom, Moabe e Amon. Daniel 11:41 diz que é o único lugar onde a besta não vai meter a mão. E o Brasil escapa. Estou vendo gente pregando que o Brasil vai escapar das mãos da besta. Não irá escapar. Nem o Egito, nem a Arábia Saudita, nem Omã, nem o Bahrein, nem o Iraque, nem a Arábia Saudita, nem a Líbia, nem a Eritreia, nem a Etiópia, nem a Rússia, nem a Alemanha, nada vai escapar a não ser a Jordânia. E olha que a Jordânia faz fronteira com Israel, com o Rio Jordão. É Daniel que diz isso, Daniel do 11,
capítulo 11, do verso 40 a 45. Leia na Bíblia lá. É para lá que a mulher vai fugir, provavelmente para Petra, né? Esse lugar. A besta não vai entrar lá. Você me entende? Eu estou pregando escritura. Quando a escritura fala algo, afirma algo, eu posso afirmar e reafirmar, porque isso vai acontecer. As escrituras não falham, são infalíveis. Então ele dizia que os cristãos vão ser perseguidos. Eu acho que ele deve acrescentar os judeus aí, os iudinhos, porque a Bíblia diz que o dragão, não conseguindo pegar a mulher, porque ela recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto ali, a Jordânia, Petra, né? Então o que o dragão fez? Correu atrás daqueles que são descendentes da mulher, aí é os judeus aí, ó, para haver uma perseguição. E correu atrás também daqueles que têm o testemunho de Yehoshua, não é Jesus, Yehoshua. Então os cristãos vão ser perseguidos. Olha, gente, os cristãos, quando verem que a grande tribulação está caindo na terra, eles vão descobrir que foram enganados com a marca da besta, que é o nome de Jesus. Aí nessa hora muita gente vai querer crer no nome em hebraico, Yehoshua Mashiach. Aí vai negar Jesus. Agora, por que haverá perseguição? Eu afirmo, a perseguição virá. Não é um papa de Roma que vai fazer a perseguição. Lê Apocalipse 17, a Bíblia diz que em 1 hora, 10 reis que ainda não receberam o poder, darão o poder à besta. Esse negócio que o Trump está criando aí, você já viu? O Conselho de Paz, ele quer criar uma ONU 2.0. Ele quer destruir a ONU. Ele rasgou a carta da ONU. Já não respeita país nenhum. Invadiu a Venezuela. Colocou agora, deu estado de emergência para Cuba. Você está avisando que vai invadir Cuba, né? Depois da Nicarágua. Mas os portas-aviões e o exército americano já está ali na costa do Irã. No Estreito de Hormuz, cercou o Irã todinho, né? Hoje pela manhã, 4 bombas, né? Arrebentou no Irã, não se sabe o que foi, caiu prédios no Irã, né? O Irã diz que está com o dedo no gatilho, que vai até o último átomo. Será que tem bomba atômica? Diz que a partir do momento que os Estados Unidos atacar, ele vai atacar Israel, vai atacar o vizinho, a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein. Diz que vai começar uma guerra. Os rabinos vivos hoje, tanto da Torá como messiânico, que creem em Yeshua, não em Yehoshua, que Yehoshua tem Yod-He para ver. Os rabinos estão dizendo que é a guerra do Gog, dizendo que a Pérsia, o Irã é o Gog. Está errado. Leia Ezequiel 39, 2. A Bíblia diz que o Gog vem do extremo norte de Israel, vai dar na Rússia, porque o norte é o Líbano, Síria e Turquia. O extremo norte, que é o fim do norte, é a Rússia, é o Gog. O Irã está ao leste de Israel. O Gog está ao extremo norte de Israel. A besta que virá possivelmente depois da guerra do Gog, o Gog está no norte, o Gog não, o Antimashiach, a besta está no norte de Israel. O Líbano, Síria ou Turquia. Esse é a besta, o Antimashiach, o homem do pecado, o filho da perdição, que vai juntar os povos da terra e irá lutar no norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré, num lugar chamado Meguido, Vale de Josafá, Vale de Jezreel, o Amagedon. Está ao norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré. Agora, no extremo norte está o Gog, a Rússia, que virá com numerosos exércitos e povos do extremo norte e vai cruzar a Turquia, a Grécia, o Estreito de Dardanelos, Bósforo, pelo mar Mediterrâneo. E a Bíblia diz, Ezequiel 39, que vai ser sepultado no leste do Mar Morto. A guerra do Gog é ao leste do Mar Morto. Vai abrir um vale ali chamado na Bíblia de Vale do Oberim, ou Vale do Viajante. Se você perguntar um rabino, um estudioso ou um israelita que mora em Israel, onde é o Vale do Oberim? O Vale dos passeantes, viajantes. Eles nem sabem, porque esse vale ainda vai nascer. Ao leste do Mar Morto. Lá onde os russos, com Líbia, Put, Cush, Sudão, Etiópia, Pérsia, Irã e numerosas nações serão sepultados. 7 meses Israel
sepultará os russos, o Gog. 10 anos queimará suas armas. Então tem uma guerra chamada o Gog. Inclusive, está chegando, se o Trump não atacar o Irã hoje, acho que amanhã, domingo, chega navios da China. Rei do Oriente! A China está enviando navios para o Estreito de Hormuz, no Irã, para fazer um exercício militar. A Rússia também está enviando navios, lá da Rússia para o Irã. Eles querem atrapalhar o ataque de Donald Trump. Trump sabe que se chegar navios da China, e está vindo, lá do mar do sul da China, e se chegar navios russos, está vindo para o Irã. E eles querem fazer um exercício militar para atrapalhar o ataque dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Pérsia e o Irã. E ele sabe que se chegar aí, atrapalha tudo. E se atacar o navio chinês é guerra, é declaração de guerra. Se atacar o navio russo é guerra. Tem muita gente acreditando que Trump vai atacar ainda hoje, né? Vai atacar ainda hoje. E está faltando o quê? Acho que 15, 16 dias para o Ramadã, o jejum muçulmano. E quem vai declarar o dia do começo do Ramadã é o príncipe Bin Salman, da Arábia Saudita, né? Meca, né? É a Arábia Saudita que declara o começo e o fim do Ramadã. Depende de uma lua lá. É pela lua, né? O berço do Islã é Meca, na Arábia Saudita, aquela pedra preta, né? Além de ter a cidade de Medina, onde eles dizem que o profeta Muhammad está enterrado, né? Então é o lugar mais sagrado para o Islã. E o Irã, que não é sunita, árabe, mas é xiita, disse: a primeira bomba dos Estados Unidos no Irã, Israel vai ser bombardeado, e junto com Israel, a Arábia Saudita, né? Diz que vai até o último átomo. Átomo é coisa da bomba atômica. Será que o Irã tem bomba atômica? O urânio enriquecido tem. Diz que está com o dedo no gatilho. É a guerra do Gog. Se a Rússia se envolver, aí é Gog. Porque a Pérsia vai seguir o Gog, a Rússia, né? Se a Rússia se envolver, aí vira Gog, né? Que o Gog é a Rússia. O Irã é só um braço. A Líbia é só um braço. Sudão, Cuxa, Etiópia, Eritreia, Somália é só um braço. Aquelas nações lá do extremo norte é um braço. Então tem que vir a guerra do Gog, no leste do Mar Morto, que vai virar sepultura, né? Para depois vir a besta. A besta já é o Armagedon, lá no norte de Israel, próximo a Nazaré, no Vale do Meguido, Armagedon. Porque a Armagedon é a luta da besta, todos os exércitos da terra, contra o Cordeiro. O Gog não. O Gog é a Rússia com Pérsia, Irã, Fut, Líbia, Cuxi, Etiópia, Sudão, Eritreia, mais as nações do extremo norte contra Israel, não contra o Cordeiro. Então tem essas duas guerras que eu vejo elas separadas, porque a guerra do Gog e Magog é depois do milênio, gente. Aí Satanás está preso aqui na terra 1000 anos, em cadeia, em prisões, e durante 1000 anos ele não pode usar ninguém, e ele está preso aguardando a ressurreição da matéria das suas vítimas que estão no lugar de tormento, no abismo, no Sheol, para que promova a guerra do Gog e Magog, que é agora gente como areia da praia, vindo dos 4 cantos da terra, contra o arraial dos Kadosh, do santo, contra a cidade amada, Jerusalém, no milênio, no final do milênio. Então temos 3 guerras aí. Eu acho que o Gog ao leste do Mar Morto é primeiro, segundo o Armagedon, aí a besta contra o Cordeiro, só que a besta vem com os exércitos da terra, e a terceira aí, Gog e Magog, depois dos 1000 anos. É assim que eu vejo como estudioso da palavra. E os judeus, os rabinos, eu vejo eles pregam, eles não pregam, eles fazem paraxá. Quem está pregando é eu. Eu faço pregação. Um padre, um papa faz homilia. Eu não sei como é que os imãs, as mesquitas muçulmanas, chamam as oratórias lá, mas os judeus, os Yehudim na sinagoga, chamam paraxá. Eu vejo as paraxá dos rabinos, né? E eu vi aí o rabino Shapira, né? Famoso, disse ser profeta. Ele disse que, você vê,
O Hamas, Gaza devolveu o último refém. Tinha 40 reféns lá, vivos e mortos. O último cadáver de soldados israelenses foi devolvido agora essa semana. E logo o Rabino Shapira, pregação lá, fala para achar, né? Aí sabe o que ele fez? Ele espiritualiza tudo. Para mim ele está errado. Aí ele logo profetizou, disse assim, essa devolução desse último corpo de refém de Gaza para Jerusalém, para Israel, para ser sepultado, o último refém, o cadáver, né, do soldado, isso aí, ele profetizando, isso aí, para mim, os ossos de Yosef, os ossos que saiu do Egito e foi lá para a sepultura de Yaakov, né, fora do Egito. Você espiritualizou. Ô pregador André Luiz, a devolução do último refém pelo Hamas lá em Gaza para Israel é um tipo ou é uma repetição dos ossos de Yosef depois de 430 anos, Israel no Egito, voltando para a terra de Canaã? Não é. O Rabino está errado. Eu vou ver nas paraxá dele, ele vai espiritualizando tudo. Por exemplo, quando Israel invadiu Gaza, o Netanyahu lá, que é um genocida, né? Israel essa semana admitiu que matou 70 mil palestinos, mas isso é oficial. E eles dizem que foi mais de 600 mil mortos ali em Gaza, nesses 2 anos de genocídio, gente. Velhos, mulheres, crianças foram explodidos em Gaza. E tudo é árabe. Fala árabe. É ismaelita. Ismael é irmão de Isaac. Isaac e Ismael, né? Porque o pai é Abraão, né? Netanyahu. Olha o perigo da espiritualização. Quando ele começou a matar os palestinos, Israel admitiu que matou 70 mil, mas diz que os números não oficiais passam de 600 mil palestinos mortos durante esses 2 anos. Netanyahu espiritualizou dizendo que os palestinos eram amalequitas, na doutrina do judaísmo de Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel. Mas não, eu não vejo palestino como amalequita. Para mim, palestino que fala árabe é ismaelita. É irmão de sangue de judeu. Árabe e judeu é irmão. Sunita e israelense é irmão. Ismael, inclusive, é o primogênito, o filho mais velho de Abraão. Ali é irmão matando irmão. Além do mais, Mashiach proibiu matar, né? Mas o Benjamin Netanyahu acha que estamos no tempo de olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, mata, mas mata mesmo. E ele espiritualizou chamando os palestinos, inclui crianças, velhos, jovens, mulheres, de amalequita. Gente, que amalequita o quê, gente? É ismaelita. É irmão. Netanyahu não está matando. Se Netanyahu é judeu ou não, eu não sei. E vem da Polônia, né? Mas ele estava matando irmão. Judeu, quando mata palestino, está matando ismaelita, árabe, ismaelita, filho de Abraão. Aí Benjamin Netanyahu chamou aquela operação de espada de ferro. Lembra? Os sunitas lá, os árabes palestinos, chamou de dilúvio de Alasca, mesquita de Alasca. Porque tudo isso que está acontecendo aí, mesmo esse conselho de paz, que já foi para a segunda fase, incluindo Donald Trump trazendo o Charles Anthony Lincoln Blair, que se você transformar na gematria em letra hebraica, dá 666. Ele vai ser o vice-prefeito de Gaza, Tony Blair, que nasceu na Escócia e foi primeiro-ministro da Inglaterra. Vamos ter um 666 dentro de Israel, que Gaza é dentro de Israel. Vai ser autoridade, vice-prefeito. Ou seja, tudo isso aí é por causa do monte do templo, gente. Por causa do terceiro templo. Lembra que o Hamas atacou Israel? Israel criou a operação Espada de Ferro. Hamas rebateu com dilúvio da mesquita de Al-Aqsa. Depois Netanyahu criou uma outra operação chamada Carruagem de Gideão. Quando estava tirando os palestinos lá de Rafah, sempre deslocando, até hoje está deslocando, para bombardear Gaza, né? Chama-se Carruagem de Gideão. Presta atenção, porque quando o Benjamin Netanyahu coloca esses nomes bíblicos nas operações de Israel em Gaza, os rabinos
fazem pregação, paraxá, espiritualiza a coisa. A carruagem de Gideão em Gaza. Ore por Israel. Eu orar por Israel matar ser humano? A minha Bíblia aqui, o Novo Testamento, proíbe de matar, gente. Está em uma oração que eu não posso fazer. Orar para o exército de Israel, o exército de Israel, a nação de Israel, matar os outros. Não vou orar, não. Ore por Israel matar o Hezbollah, o povo do Líbano, como Israel implodindo prédios no Líbano. Não vou orar. Ore por Israel matar os sírios. Não vou orar. O Novo Testamento proíbe matar. Ore por Israel matar iraquiano. Também não vou orar. Você não é a favor de Israel? Eu sou. Enquanto Israel não ferir a Bíblia. Enquanto Israel não ferir o Novo Testamento. Ore por Israel matar os iranianos, os persas. Também não vou orar, não. Como eu não vou orar para iraniano matar israelita, libanês, sírio, iraquiano, saudita, o povo do Catar matar judeu. Eu não vou fazer esse tipo de oração, não. Eu não sou doido. O meu limite é a Bíblia. Eu não posso ir além da Bíblia, não. Meu limite é Yehoshua Mashiach. Mas eu vejo os rabinos pedindo para orar para Israel matar os inimigos. Mashiach mandou amar. Se bater na direita, dê a esquerda. Se pedir a capa, dê a túnica. Se mandar andar 1 milha, ande 2 milhas. Não resistais o mal, vence o mal com o bem. Está tudo fora do lugar aí, no Oriente Médio, como eu preguei aqui, que os Bolsonaro vai batizar no Rio Jordão, orar no Muro da Lamentação, para virar presidente do Brasil, usando Israel para política. Está tudo errado. Tudo errado aí com Israel. Lembra-te, quando Elial, o profeta, e Moshe, Elias e Moisés vieram, Israel vai matar os 2 profetas. Lembra que a bênção vai se sentar no 3º templo lá em Jerusalém, Jerusalém. Vai perseguir os 144 mil, vai perseguir os 2 profetas. Lembra-te disso. Está tudo errado em Israel. Boate, muito homossexualismo, lesbianismo, é muita droga. Eu não falei aqui que enquanto os soldados de Israel lutavam em Gaza, as mulheres, vendo os maridos morrer, lutar lá em Gaza, elas fazem academia, igual aqui no Brasil, as mulheres evangélicas fazem academia. Às vezes sentada no colo de um personal trailer, né, nas academias, esses homens fortão e musculosos. E só um personal trailer, numa academia em Israel, pegou as mulheres tudinho, não sei se foi 50, 70 mulheres casadas. Quando os maridos chegou da guerra, em Gaza pediram divórcio, porque elas estavam cometendo adultério. Essa é a sociedade de Israel. Clube, cigarro, né? Eu já preguei aqui, de cada 10 judeus, quantos fumam, né? Fuma demais da conta cigarro. Usa droga, entendeu? Israel é igual ao Rio de Janeiro, é igual ao São Paulo. Tem gente salvo lá? Tem, porque deve haver 144 mil remanescentes. Mas Paulo diz em Romanos 9, 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo. Então, se eu for orar por Israel, eu vou orar pelo remanescente. Tipo esses Haredins. Porque em 1948, o Davi Ben-Gurion disse que os Haredins, os ultra-ortodoxos, não precisavam virar soldado e ir para o exército, para a guerra. Agora eles são 12%, 1,5 milhão em Israel. E o Benjamin Netanyahu está precisando de 30 mil novos soldados. Já pegou os homens de Israel tudo, só falta pegar os ultra-ortodoxos. Esses que não faz a barba, que não corta aqui o lado do cabelo, tem aquelas 2 tranças, que não usa televisão, internet, que não usa celular e smartphone, com essa tecnologia, só aqueles perebinha, xing-ling, né? E eles estão protestando porque eles não querem virar soldado, não. Eles querem ficar o dia todo estudando a Torá, né? E eu acredito que desses haredins aí, ultra-ortodoxos, que vai sair os 144 mil, porque eles são os melhores lá, os mais próximos em obediência da lei do profeta Moisés. Mas os rabinos pegam, por exemplo, quando Israel atacou o Irã, agora, né, com 12 dias, a guerra dos 12 dias, Netanyahu chamou a operação de a Acessão do Leão, o leão em acessão. Aí os rabinos vai fazer pregação, paraxá. Quando atacou
Benjamim Netanyahu atacou Gaza, disseram o Hamas, os palestinos e a Amalequita. Espada de ferro. Quando move a população palestina do sul para o norte, do norte para o oeste, dentro de Gaza, aí Netanyahu diz, chama-se carruagem de Gideão. Aí os rabinos tomam-lhe pregação, para achar. Aí agora quando atacou o Irã, 12 dias, aí chamou a operação de Acessão do Leão. Aí eles vão desenhando, eles vão pegando a Bíblia e espiritualizando. Antes de Israel receber a Torá, teve que enfrentar os amalequitas e os palestinos, mas está errado. Antes de Israel sair da terra, teve que enfrentar o Balaão. Balaão é o Irã, a Pérsia. Está errado. Mas eles interpretam e o povo crê. Agora já estão preparados para uma nova interpretação. Qual é a nova interpretação? Antes de Israel construir o terceiro templo, o Beit HaMikdash, tem que haver a guerra do Gog. Só que eles dizem que o Gog é a Pérsia, o Irã. Está errado. O Gog é a Rússia, no extremo norte. O Irã está ao leste. Ao sul de Israel, no sul está o Egito, no norte Líbano, Síria e Turquia, no extremo norte a Rússia, no leste está o Irã e ao oeste está o mar Mediterrâneo. A Bíblia já tem os pontos geográficos dentro das profecias para não errarmos. Porém, os rabinos vão ignorar os pontos geográficos. É por isso que eu vejo a guerra do Gog no leste do Mar Morto é uma guerra, a guerra do Armagedon no norte, lá perto de Nazaré, da cidade de Nazaré, outra guerra, e a guerra depois do milênio de Gog e Magog, vindo dos quatro cantos da terra. A Bíblia é clara, 4 cantos da terra, Gog e Magog. É outra guerra. A do Gog só vem do extremo norte, mas Pérsia, Líbia, Fut e Cush, na Etiópia, né? E Pérsia e Irã. Não é dos 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra é depois do milênio. Então a Bíblia tem esses detalhezinhos onde os rabinos vão errar. O judaísmo vai errar. Está todo mundo tentando acertar as profecias. Mas alguém tem que acertar. Alguém tem que pregar certo, correto. Sem faltar um detalhe. Um detalhezinho muda o quadro. Uma vírgula muda o quadro. Se você ignorar um ponto cardeal, norte, extremo norte, leste, oeste, sul, o leste, você erra. Tem que respeitar os pontos cardeais da Bíblia para acertar a profecia. Eu estou pregando corretamente, gente. Porque eu estou pregando corretamente. E dizer que o último refém, o cadáver lá dos soldados israelenses, voltando para Israel, Jerusalém, os ossos de José, essa aplicação também está errada. Porque esse Israel aí, hoje, sionista, isso aí, Jeová não está com ele, não. Tanto que Jeová vai filtrar, vai peneirar Israel. Ainda que Israel tenha 15 milhões de habitantes hoje, e Jeová vai peneirar aí os escolhidos, só são remanescentes 144 mil. Então nem todo aquele que se diz judeu, nasceu em Israel, irá ser salvo. Leia Ezequiel 9. 6 homens com armas destruidoras e um querubim com um tinteiro aqui na cintura, disse aos 6 homens: aguarde o momento que eu vou escrever na fronte, na testa, de quem geme, de quem chora, de quem sente dor, angústia, por causa dos pecados de Jerusalém. Aí ele saiu em Jerusalém assinalando na testa. Aí os 144 mil. Só aqueles que gemiam, choravam, angustiavam, e que ficava agoniado por causa dos pecados de Jerusalém. Se andar em Jerusalém, gente, é mulher de biquíni, de fio dental, essas calças leg, né, que mostra a parte íntima, roupa colada no corpo, igual linguiça toscana e calabresa, e as lojinhas de Israel vendem estátuas, ídolos, e eles não estão nem aí, porque esse aqui é um país democrático. E eu digo, quando chegar a hora, Jeová vai passar uma peneira lá, nesses 15 milhões. Vai filtrar, só vai ser salvo 144 mil israelitas. Não é eu que digo não, lê Apocalipse 7. Sela, aguarde o selamento para as pragas vir. Aguarda ser selado 12 mil de cada tribo. E não vai ser selado da tribo de Dan e nem de Efraim. Essas duas tribos estão apagadas. Lê Apocalipse 7.
Depois Apocalipse 14 diz assim: e vi os 144.000 em pé no Monte Sião, lá no Monte Moriá, junto com o Cordeiro. Quem é eles? A Bíblia diz assim: eles eram virgens, guardaram a virgindade, não se contaminaram com mulheres, eles eram íntegros. E Apocalipse 14 diz assim: e não se achou mentira na boca deles. Vê que a salvação, mesmo para Israel, quando tiver que ser salvo, não é para qualquer um. Tem que ter requisito. Ou seja, por 144.000 só tem 3 requisitos: ser virgem, né? Não perder a virgindade, contaminar com mulheres, aí é sexo, ser íntegro, ter caráter, né? Ser sincero, e diz a Bíblia, não ter mentira na boca. E nós hoje, eu já preguei mais de 700. Se os 144.000 vai ter 3 pontos só, nós aqui, os não-judeus, os gentios, eu já preguei aqui mais de 700 mandamentos. Então também não é para qualquer um. Por que Deus deixou 14 cartas de Paulo, Shaul, com mais de 700 mandamentos? Porque Deus quer peneirar, gente. Deus quer filtrar. Deus quer peneirar o eleito. Só o eleito vai passar pela peneira. Só o escolhido vai passar. Assembleano não passa. Batista não passa. Católico não passa. Muçulmano não passa. Budista não passa. Universal não passa. Mundial. Sara nossa terra. Videira não passa. Mas aquele que abandonar, sai dela, povo meu. Sai da igreja mãe, a mãe católica e de suas filhas. Protestantes, pentecostais, evangélicos, aquele que largar as igrejas e voltar à palavra. Oh, mas não tem uma Bíblia 100% correta. Mas Deus levanta um pregador para pregar certo. Para ignorar os erros de tradições e pregar a Bíblia corretamente. Aquele que voltar à palavra original vai passar pela peneira. Vai ser filtrado, purificado, alvejado. Purificado, branqueado. Vai ser alvejado. Vai ficar branco. A Bíblia fala aqui, vou ler só essa escritura aqui. Daniel 12. Olha aqui, Daniel 12:10. Diz a Bíblia aqui: os maus agirão com maldade, eles não vão entender nada. Os maus, e todos os maus ficarão sem compreender. Estou lendo a Bíblia. Os que são esclarecidos, os entendidos, os sábios, as virgens sábias, as virgens prudentes, porém, compreenderão. E aí diz aqui, no 10, muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Eu já preguei uma pregação sobre essas 3 coisas: alvejado, purificado e acrisolado. O que é isso, Olha aqui, Jeová, o Criador e único Deus e Pai, e o seu Filho, Yeshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.